Agora foi? Testando. Beleza. Boa noite, pessoal. Agora acho que vai. Hoje o tema da live é alimentação de abelhas sem ferrão. O meu nome é Sheina, eu sou bióloga. Trabalho desde o começo dos meus estudos na biologia com as abelhas sem ferrão na Universidade de São Paulo capital. E na USP eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, sempre trabalhando com essas abelhas. E hoje eu vou mostrar um pouco, então, dos meus estudos e um pouco de outros trabalhos de outros colegas meus, de outros pesquisadores, dentro do tema da alimentação. Trazer um pouco do que a pesquisa vem fazendo, já fez há algum tempo, sobre esse tema. Antes de começar, eu queria muito agradecer a todas as pessoas envolvidas nesse grande evento das lives da Meliponicultura, que está sendo um sucesso, ao Éder Avelar, o idealizador dessa iniciativa, está fazendo um super trabalho, parabéns e muito obrigada pelo convite, e agradecer também ao pessoal da Apiagre, que está fazendo isso acontecer, e as transmissões, e tem muito trabalho por trás de tudo isso para chegar esses vídeos para casa de todo mundo, então, muito obrigada também. E eu fiquei muito feliz com essa iniciativa, porque muitos eventos tiveram que ser cancelados, né, por causa da pandemia. Mas a gente sempre dá um jeito, né? E agora veio esse evento aqui e está sendo muito bom. Então, vamos nos cuidar e vamos falar de abelha também. Eu queria também falar que durante essas lives a gente está arrecadando doações para algumas instituições que estão ajudando várias pessoas. No caso da live de hoje, a gente vai direcionar as doações para essa Associação de Mulheres de Paraisópolis, que é um grupo de mulheres empreendedoras que está organizando a arrecadação de dinheiro e fornecendo alimento para a comunidade de lá, de várias pessoas que estão passando necessidade. E hoje, se a gente arrecadar as doações, a gente vai passar isso para eles. Então, para vocês fazerem as doações, tem um QR Code aqui na tela, é só escanear pelo aplicativo e fazer a sua doação, se você puder, claro. Bom, voltando ao nosso tema. Quando a gente olha o interior de um ninho de abelha sem ferrão, aqui no caso a Mandaguari, a gente vê muito claro quais são os alimentos que estão presentes ali. O mel e o pólen, essa é fácil. Aqui é um detalhe dos potes de alimento. Está muito atrasado? Então, aqui a gente vê o estoque das abelhas. No caso, aqui são os potes de pólen, dá para ver que tem pólen de cores diferentes aí. E o que são esses alimentos? O mel é a fonte de carboidratos para as abelhas, a fonte de açúcar, a fonte de energia. Para fazer o mel, as abelhas coletam o néctar das flores, e esse néctar é composto principalmente de sacarose, que é um açúcar que tem duas partes. E o que a abelha faz é quebrar essas partes com uma enzima, ela vai digerir esse néctar, transformando em glicose e frutose. Essa é a composição do mel. Elas também vão desidratar, e é isso que elas armazenam nos potes. O outro alimento é o pólen, que é a fonte de proteínas, vitaminas e de lipídios, de gordura, que elas também coletam nas flores, armazenam nos potes, e ali acontece um processo de fermentação. Então, com isso, as abelhas têm uma dieta balanceada, né? Assim como a gente, tem que ter todos esses componentes. Aqui, a gente tem um desenho do professor João Camargo, um professor já falecido lá de Ribeirão Preto, que mostra um disco de cria. Então, quem consome esse alimento dentro de um ninho de abelha sem ferrão? Uma parte vai para a cria. Então, aqui a gente tem uma célula vazia, ao lado a gente tem uma célula já com alimento larval que foi depositado ali pelas operárias. O que é esse alimento larval? Uma mistura do mel e do pólen que as abelhas tinham ali estocado. Esse alimento semilíquido, esse alimento é semilíquido
E a rainha coloca um ovo em cima desse alimento. Desse ovo, então vocês podem ver aí que esse ovinho ele está bem em pé, essa segunda célula que está aqui. Ele é colocado pela rainha em pezinho em cima do alimento. É por isso que a gente não pode bater na caixa ou trombar, porque esse ovo pode cair. Ele fica bem em pezinho, assim, qualquer mexidinha ele cai. Com isso, a larva pode nascer e se afogar no alimento. Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Bom, passando para o desenvolvimento, a larva vai comer esse alimento, crescer, se desenvolver. Aí ela ocupa toda essa cavidade da célula de cria e depois vai incubar, já formando um indivíduo adulto. Depois de um tempo, sai esse indivíduo adulto que já vai fazer as atividades. Aqui eu queria mostrar alguns dados, que foi uma questão enviada pelo Flávio. Obrigada pela contribuição, Flávio. Ele perguntou sobre o tempo de desenvolvimento das diferentes espécies de abelhas. Então, aqui a gente tem uma comparação da Apis mellifera, a abelha do mel, e da jataí, que é a Tetragonisca angustula, para ovo, larva, pupa e o desenvolvimento total. Então, dá para ver que a Apis se desenvolve do ovo até o adulto em 21 dias, enquanto a jataí faz isso em 36, demora muito mais. E pensa que é uma abelha pequena, então olha só como isso varia. Mas esse tempo relativo que elas passam em cada uma dessas fases é parecido. Então, vê, no ovo elas ficam 14%, as duas, do tempo total. E a maior parte do tempo é gasta nesse estágio de pupa. É o tempo que ela mais demora para se desenvolver. Aqui a gente tem para diferentes espécies de abelha sem ferrão. Então, a jataí, uma média de 35 dias, mas varia também, de 33 a 40. E por que varia? Por causa da temperatura, por causa do tipo de alimento, da época do ano, pode ter vários fatores aí. Aqui a gente também tem informações sobre a tubuna, então o tempo médio de desenvolvimento do ovo até o adulto é de 41 dias. A gente tem informação da muraçaia, demora 35 dias, e a urussu, Melipona scutellarius, demora 49. Demora bem mais. Essa Melipona bicha que tem aqui é do México, demora 53 dias. Também tem duas espécies da Indonésia que demora 46 dias. E essa última, que é a Authroplebeia australis da Austrália, que demora 55 dias, é a espécie que mais demora. Se a gente olhar aqui a variação, pode demorar de 49 a 63 dias, é bastante coisa. Então, imagina, pode demorar de 1 a 2 meses o desenvolvimento de uma abelha. Quando a gente pensa em alimento, pensa que qualquer manejo que você for fazer vai afetar esses indivíduos que estão em desenvolvimento. E é só depois de 1 ou 2 meses que você vai ver eles nascendo e vai ver o efeito do seu manejo, de algum reforço, alguma coisa assim que você fez. Outra coisa importante é a divisão de tarefas dentro do ninho. Isso vai ser afetado também, influenciar um pouco como a alimentação, como ocorre o fluxo de alimento nessa colônia. Então, aqui a gente tem um exemplo para a Melipona favosa, um estudo bem antigo de 84. E o que foi feito aqui pelo pesquisador? Ele tem aqui embaixo são as idades da abelha. Então, quando a abelha saiu da célula de cria, ele marcou, aqui na foto vocês podem ver, elas estão com uma marquinha de tinta no tórax. E ele acompanhou durante toda a vida da abelha o que ela fazia. E aí ele viu que com 10, 20 dias, elas trabalham em construção, em descarregar alimento larval e na oviposição. Nesse caso, elas colocam um ovo trófico, que a rainha vai se alimentar. E na operculação da célula, ou seja, em fechar a célula depois que a rainha colocou o ovo. Aqui, a outra categoria de atividade é o trabalho com o lixo. Então, dá para ver que as operárias de várias idades fazem esse trabalho com o lixo. E a gente vê que só quando elas ficam mais velhas, as operárias, a partir de 20 dias, elas vão trabalhar como guardas e, por fim, como forrageiras.
Isso é bem interessante, porque você imagina qual é o trabalho mais perigoso para essa abelha? É o trabalho que ela faz externamente, nas flores, buscando alimento, defendendo o ninho. Então, ela trabalha em todas as funções, você aproveita esse indivíduo, entre aspas, fazendo todas as funções do ninho, e por último, ela vai fazer a atividade que é mais perigosa. E quais alimentos são os principais em cada uma dessas atividades? As operárias mais novas são as que consomem mais pólen, depois que elas emergiram, depois que elas saíram da célula. Enquanto as operárias que trabalham fora, as mais velhas, consomem principalmente mel e néctar. Então, você vê que dependendo da composição da colônia, quantas jovens tem, quantas mais velhas tem, a necessidade de alimento pode mudar. São várias coisas para a gente pensar em relação ao manejo. Outra coisa que influencia é a disponibilidade de alimento no ambiente. Então, aqui a gente tem um estudo mostrando nesse gráfico todos os meses do ano e qual era a disponibilidade tanto de néctar quanto de pólen no ambiente. Então, dá para ver que varia. Por exemplo, no mês 6, você tem um pico de pólen disponível, é uma época bastante favorável, e a variação do néctar é diferente. E isso vai influenciar como as abelhas saem para forragear, quanto elas conseguem trazer de alimento para dentro da colônia, e isso vai afetar a atividade delas. Então, se você pensar, as abelhas têm que se comportar de acordo com o que tem disponível no ambiente. Aqui é uma foto, são duas fotos da caatinga na época chuvosa e na época seca. Então, imagina que ela se depara no mesmo ano com esses dois cenários. E ela tem que se virar para conseguir alimento nessas duas situações. Aqui no gráfico, de novo, a gente tem disponibilidade de alimento ao longo do ano. E são o número de espécies que estão em flor, a variação. Então, dá para ver que tem épocas mais favoráveis e épocas menos favoráveis. E é por isso que a gente tem que entender tanto essa variação natural do ambiente, quanto manter o pasto apícola adequado para as abelhas. Será que eu preciso plantar mais nessas épocas que estão com mais escassez, garantir que tem épocas florindo o ano inteiro? Então, não é só ter abelha, você tem que entender o entorno também. Mas, às vezes, não dá para garantir tudo com as flores, né? Então, nesses casos, a gente entra com reforço alimentar. Então, você faz isso quando você tem épocas de escassez de alimento ou quando você tem um enxame fraco. Você vai inspecionando e mesmo que a época seja boa, às vezes você tem um enxame fraco, né? Aqui embaixo é esse que está mais avermelhado. Dá para ver que tem furo no disco, célula destruída, o favo está pequeno. Então, é um caso que vale a pena reforçar um pouquinho. O do lado não, o do lado tá forte, tá um favo gigante. Dá até para ver a rainha aí, dá para ver que tem potes de alimento. Então, é esse tipo de avaliação que tem que ser feita. E que alimentação você pode fazer? Tem a alimentação energética e a proteica. Vamos falar primeiro da energética. Você pode fornecer um xarope de açúcar, como é bem divulgado por aí. Você faz um xarope que pode ser de 50%, metade de açúcar, metade de água. Você pode fazer um xarope de mel também, diluindo mel comercial que você compra, de apis mellifera. E outras opções, tem algumas, depende um pouco da sua preferência, né? Mas tem gente que usa pasta candy, que é mel misturado com açúcar, então é um alimento mais pastoso, não é tão líquido. Tem gente que fornece açúcar puro, e as abelhas pegam. E eu vi esse relato no livro do Dr. Paulo. Quem não leu, eu recomendo bastante, é um livro muito bom. Eles dão rapadura e falam que a abelha aceita e fica bem. Então, vocês estão vendo que tem muitas opções. Existem também diferentes tipos de alimentadores. Aqui tem alguns desenhos também do livro do Dr. Paulo. Então,
algumas possibilidades que ele coloca. Usar um tubinho de vidro com o xarope lá dentro e colocar algodão na ponta, que as abelhas vão sugando por ali. Ou você usa um copinho de café, põe o xarope e embebeda o algodão para as abelhas não se afogarem. Esse era o método que ele costumava usar. E hoje em dia a gente costuma usar mais esses copinhos com os flutuadores, né? A gente não põe algodão. E com isso as abelhas não se afogam lá. Uma coisa que eu gosto de fazer também é passar cera, embeber em cera, para não ficar tão liso o plástico, ajuda as abelhas a caminharem ali e terem mais facilidade para pegar o xarope. Aqui também tem alguns exemplos de alimentador externo, que você não precisa abrir a caixa para colocar o alimento lá dentro, você coloca a garrafinha por fora e as abelhas acessam por dentro, tem um furinho ali para elas acessarem. Tem vários alimentadores sendo desenvolvidos nesse sentido, o Roso é um bem famoso agora. E é muito da sua preferência, do jeito que você acha mais fácil para você fazer, do jeito que as abelhas respondem. É esse tipo de percepção que tem que ter. Eu gosto de fazer alimentação interna, porque é um jeito que eu já faço a minha inspeção, já faço todo o cuidado com as colônias. Tem também a alimentação coletiva. O Pereira falou um pouco sobre isso ontem. Então, você pode ter uma plataforma com alguns flutuadores também e colocar o xarope lá. Isso é muito vantajoso quando você tem muitas abelhas, que vai dar muito trabalho você ir uma por uma adicionando alimento. Ali você coloca alimento e elas vão, todas as abelhas do seu meliponário, coletar. Tem algumas desvantagens também, porque você precisa treinar a sua abelha e não é tão fácil, né? Às vezes vem muita apis e tem esse trabalhinho, mas depois que dá certo, vale muito a pena, é um trabalho a menos. Outra coisa recomendada é você testar a preferência das suas abelhas, porque pode variar de abelha, de espécie para espécie, de colônia para colônia. Elas são danadas. Então, vale a pena você testar o que elas gostam, o que elas aceitam mais e o que elas respondem melhor. Então, uma possibilidade é você testar xaropes de diferentes concentrações. Aqui, por exemplo, 40%, 50% e 60%. Você prepara esses xaropes diferentes e oferece para as abelhas. Coloca os 3 no mesmo ninho e vê qual elas gostam mais. É uma forma de você perceber o que vai dar mais certo ali. Mais que 60% costuma não ser muito bom, porque acaba ficando muito viscoso. Então você pensa eu vou aumentar muito, deixar super concentrado, super energético para as minhas abelhas. Pode não ser tão bom, porque ele fica muito viscoso e a abelha vai ter muita dificuldade para sugar aquele alimento. Vai ser um canudinho fino chupando uma coisa muito, muito viscosa. Um suco muito grosso, um milkshake muito grosso. Para a gente também ia ser difícil, para elas também é. Então tem que ter esse tipo de cuidado. Você pode também comparar xarope de açúcar com xarope de mel, fazer vários testes e definir o que é melhor para você. Porque não existe uma receita que vai dar certo em todos os lugares, né? Existem alternativas, mas você tem que ver o que funciona melhor para você. Às vezes a sua região é muito seca e um xarope talvez mais diluído, com mais água, seja melhor para suas abelhas, porque elas usam aquilo como fonte de água também, como fonte de umidade dentro do ninho. Tudo isso precisa ser avaliado. E aqui, eu vou dar um exemplo de um meliponicultor que fez um trabalho junto com a gente fez um trabalho junto com ele, que é o senhor Paulo Menezes, lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ele é um grande meliponicultor lá dessa região e trabalha com a abelha jandaíra há muito, muito tempo. Que é essa abelha aqui da foto. Maravilhosa. E o senhor Paulo Menezes tem um manejo bem regrado de acordo com a estação, porque ali é a caatinga, então tem estação seca e chuvosa bem marcada. Então, aqui nessa tabelinha dá para ver que no final do ano e começo do ano tem a época chuvosa, que é a época que ocorre a floração da maior parte das espécies nessa região.
Nessa época, então, tem abundância de recurso para as abelhas, e é nessa época que ele divide as colônias, porque elas estão fortes, e faz a colheita do mel. Quando entra a época seca, que tem poucos recursos, ele entra com alimentação artificial, com xarope de açúcar. E o que a gente fez foi analisar. Ele tinha tudo muito anotado tudo muito certinho, então a gente conseguiu avaliar dados que ele tinha anotados por 10 anos, era um conjunto de dados muito rico, e a gente foi ver qual era o efeito de fornecer essa alimentação energética para as abelhas. E o que a gente viu foi que ela aumenta a produção de mel. Como ele faz isso na época seca, e é o que elas vão consumir nessa época de escassez, isso não vai influenciar o xarope que ele, o mel que ele coleta depois. A gente sabe que o mel é mel verdadeiro das abelhas. E olha que interessante, o aumento foi de 37%. É um aumento bem grande. Se a colônia produzia 1 litro por ano, ela passa a produzir 1,37. Então, dá 370 ml a mais por ano. É bastante coisa, pensando principalmente no valor que esse mel tem. O que o meliponicultor tem que ponderar é quanto ele gasta na alimentação, a mão de obra e o retorno que ele vai ter, para ver se tudo isso vale a pena. Mas aqui a gente vê um efeito muito positivo. Talvez não seja igual para todas as espécies, esse é um caso específico da jandaíra lá no Rio Grande do Norte. E esse trabalho foi muito legal, foi o meu primeiro trabalho científico, e a gente tem uma versão em português dele na Mensagem Doce, vocês podem ver lá, em 2015. Então tá, fechando a alimentação energética, o que a gente pode fazer de alimentação proteica? Então tem as opções de você usar pólen de apis, pode ser seco, pode ser hidratado, depende aí da sua espécie, das preferências dela, das suas preferências. Você pode usar pólen de abelha sem ferrão. Na live do sábado, o Maurinho falou sobre isso. A mandaguari é uma espécie muito utilizada, porque ela coleta muito pólen e você usa esse pólen para fornecer para suas outras abelhas. Você acaba fazendo essa divisão aí. E eu faço também, vale muito a pena. As escaptotrigonas, em geral, são muito boas para isso. Tem gente também que gosta de oferecer bombom de pólen, que é o pólen encapado na cera. Quem vai falar sobre isso amanhã é o Jorge Diogo, então não percam a live de amanhã, vale muito a pena. E tem também substitutos artificiais, que são alimentos fermentados com outra base vegetal, ou com outras que usa levedo de cerveja, e o mais comum hoje em dia é o extrato de soja. Você faz um alimento adocicado e fermenta isso e oferece para as abelhas. É uma alternativa ao pólen. Aqui, novamente, o que eu sugiro é testar. Tem que ver o que a sua abelha quer, porque às vezes você faz o que você acha melhor, mas quem vai dizer mesmo é a abelha, né? Ela que escolhe o que é melhor para ela. Aqui a gente tem uma foto que dá para ver que tem pólen de 2 cores, tá vendo? Tem um mais escuro e um mais clarinho. Dá para ver claramente o que elas preferem, né? Esse é o caso da mandaguari. E é bem engraçado porque tá vendo que esse alimento tá bem sequinho, né? Aqui na tampinha vermelha do outro lado, quando eu ofereço o alimento úmido, elas não curtem. Elas enchem de lixo, tá cheio de abelha morta aí. E é exatamente o contrário da jataí. A jataí eu tinha que fazer uma pastinha de pólen com xarope bem molinho, e aí elas gostavam. Então, tem que entender as preferências de cada tipo de abelha. E aqui na foto do meio dá para ver que elas estão gostando. Outra coisa importante quando oferece alimento proteico é que às vezes elas pegam, você vai ver que a tampinha ficou vazia, parece ok, mas você vai ver o lixo, ele está cheio de pólen, elas estão jogando tudo no lixo. Então, fica de olho nisso também. Então, aqui, quem se interessar pela alimentação artificial, com aquele extrato de soja, tem várias publicações. O grupo da professora Michelle Manfrini também está fazendo muitos estudos com
com esse tipo de alimento para ver a eficácia. E esse é um exemplo de uma publicação da Embrapa, que fez esse alimento para tiúba. E aqui eles avaliam que deu certo, dá para ver na foto que elas estão gostando, né? Alguns trabalhos recentes avaliaram qual era o efeito desse alimento artificial nas abelhas. E eles viram que a quantidade de proteínas não chega ao mesmo nível que o pólen, então ele é um pouco menos proteico, e a sobrevivência das abelhas adultas era um pouco menor, então elas morrem um pouco mais cedo. Parece uma desvantagem, mas se você pensar que às vezes a sua abelha não tem onde coletar no ambiente, você não tem pólen, essa pode ser uma boa alternativa para sua abelha se alimentar, garantir esse momento que tá ruim, para depois, quando as coisas melhorarem, tiver mais flor, elas conseguirem sobreviver até lá, né? Outro cuidado em relação à alimentação proteica, a origem desse alimento. A gente ficou sabendo ano passado que teve um caso de cria pútrida europeia, que é uma doença geralmente de apis mellifera, nas abelhas sem ferrão aqui do Brasil. Foi um caso encontrado lá no Espírito Santo. Já tem esse trabalho publicado também, mostrando a ocorrência em algumas espécies de melípona. E esses são os sintomas. E essa doença é transmitida pelo alimento. A causa, nesse caso, foi o pólen que estava contaminado. Então, toma cuidado com a origem desse alimento que você está comprando. Aqui nas fotos dá para ver quais são os sintomas dessa doença. Dá para ver os discos esburacados, as larvas mortas escuras, elas têm um cheiro ruim também. E esses buraquinhos são resultado do comportamento higiênico das abelhas. Elas pegam as larvas mortas e tiram da colônia. Teve um caso que tinha 70% de cria morta sendo jogada fora pelas abelhas. Pode levar a um colapso também dessa colônia. Então, tem que tomar cuidado com isso. Além do manejo, pensando na alimentação, é bom fazer esses testes e é bom você inspecionar o efeito do que você está fazendo, né? Vendo se isso melhora as condições das suas colônias. Para isso, é muito importante você registrar o que você está fazendo, porque às vezes, para um ninho, você consegue lembrar mais ou menos, mas quando fica 5, 10 ninhos ao mesmo tempo, você já se perde. Então, é bom ter a identificação das colônias, pode ser numeração, pode ser um código, e anotar sempre. Tem um caderninho, um bloquinho, anota o que você fez. Você pode ter uma tabela que você vai preenchendo também. Aqui é um exemplo na foto, esse caderno, é o exemplo feito lá pelo seu Paulo Menezes de Mossoró. Então, veja a importância da gente ter esses registros bem feitos. A gente consegue tirar informação muito preciosa desse tipo de registro. E o que você pode anotar? Algumas informações importantes. Você pode anotar a força do ninho, se o ninho está forte, fraco ou médio. É uma medida mais subjetiva, mas ajuda também. Ou você pode contar algumas coisas, número de módulos que você está adicionando, quantidade de reservas de alimento, pode ser número de potes de pólen, de mel, quantidade de melgueiras cheias. Você pode medir o tamanho do disco de cria. Você pode tirar uma foto, que nem o que tem aí, ou você pode pegar uma régua e medir e anotar esse valor. Tirando a foto, você consegue fazer um desenho do favo de cria e contar quantas células tem, ou contar marcando, assim, na foto. Isso é bem importante, porque a gente não tem muita noção de quantas células tem. Às vezes você pega um disquinho, parece que tem pouquinho, mas tem um monte. E é bom ter esse acompanhamento. Quanto sobrou, não sobrou, quanto tempo elas demoraram para consumir aquele alimento, quanto de mel você conseguiu tirar aquele ano, são informações bem, bem importantes. E também se você dividir o ninho, né, para saber qual é o impacto dessa divisão. E para você também manter o seu registro ali.
Antes de entrar na próxima parte, eu pensei em fazer uma pausa para a gente não ficar aqui muito só em palestra. E aí eu vou dar uma olhadinha nas perguntas agora, tá bom? Só um minuto aqui. Eu vou pegar. Ai, gente, o som ficou baixo, desculpa. Vou tentar falar um pouco mais alto. Pessoal da Colômbia, saludos. Muito obrigada por assistirem. O Igor está perguntando: se por um acaso o ovo virar, mas não sofrer dano, a larva ainda sobrevive? Não. O problema é ele cair e a larva nascer virada no alimento. Assim, ela se afoga ali, ela não consegue sair do alimento. Então, ela tem que nascer em pezinho assim, e aí ela vai pro alimento, e aí ela consegue ficar ali em cima. Ela não vai entrar no alimento, ela sempre fica em cima, assim, como se ela estivesse boiando. Então, não é que o ovo sofre dano, ele só tomba mesmo, e é isso que causa o problema. O doutor Paulo chamava isso de gorar, vai gorar o ovo. Lembrando das doações pelo PicPay, quem puder. Alexandre Costa, em média, quantos ovos uma rainha de mandaçaia bota por dia? Mandaçaia MQA. Pois é, essa é uma daquelas questões que vai variar. Eu nunca trabalhei direto com mandaçaia, então eu não sei, mas eu acredito que uma colônia forte pode botar bastante. Eu vou falar da espécie que eu mais sei, que é a mandaguari. E varia bastante, mas pode chegar a 60, 100 ovos por dia. Uma colônia bem forte, ela produz bastante. Tiago Donizete. Nas mandaçaias, quantos dias leva do nascimento da princesa até o início da postura? O especialista em mandaçaia é o Pereira. Eu ainda, eu, eu sempre estudei umas espécies meio bravas, a jataí, a mandaguari, a irapuá, só me davam as bravas para estudar. As mandaçaias nunca ninguém me deu para estudar, não. Mas as princesas costumam demorar um pouquinho mais que as operárias para emergir, sair da célula, e disso até o início da postura pode demorar umas 2 semanas, vai variar com a força do ninho, tem muitas questões que podem levar à variação aí, mas geralmente, para abelha sem ferrão no geral, costuma demorar isso. Pode demorar mais de acordo com as condições climáticas. Eu tive um caso agora de Iraí que a colônia estava órfã, eu introduzi uma célula real lá, uma realeira, e demorou mais de um mês, porque estava chuvoso, então provavelmente a rainha não conseguia sair para casa lá. Vou falar um pouquinho mais de reprodução mais para frente. Quanta gente! Meliponária nativas de ouro. O que acha de mel puro? Eu acho que o mel puro entra nesse caso que é muito viscoso. Eu não gosto de dar para as abelhas. Tem gente que. Eu sei que tem gente que dá e dá muito certo. Eu acho que tem que testar, mas para mim, o que vale mais a pena é xarope de açúcar. Principalmente em custo-benefício, é mais barato, é mais simples e dá bons resultados também. Para mim, a alimentação é mais um reforço mesmo. Eu não quero que a colônia dependa desse alimento o ano inteiro. Eu quero fortalecer para que depois ela consiga andar sozinha, dependendo das flores.
Porque às vezes a gente começa a alimentar e acha que tem que alimentar 3 vezes por dia e dar alimento toda hora, e para mim não é o ideal. Como seria a diluição do mel? Pode ser 50%, pode ser mais viscoso, 3 partes de mel para um. Vai variar. Por isso que eu falo, testa e vê o que a sua abelha prefere. Com certeza vai ser melhor assim, porque vai ser o que ela realmente precisa. O livro. Desculpa, eu esqueci de falar o nome de vocês. Sucupira agroflorestas foi a pergunta do Mel Puro. William Oliveira, pode dar só açúcar puro no lugar de xarope? Pode. Eu nunca testei, mas eu vi relatos de gente que dá e dá certo. Eu acho um pouco estranho porque a abelha se alimenta de néctar na flor e o alimento e esse néctar da flor é líquido. Então eu prefiro dar uma coisa parecida com o que ela tem no ambiente natural. Juliana Valentini, qual é esse livro de que ela fala? O livro do Dr. Paulo, e eu não lembro o nome, mas o Dr. Paulo Nogueira Neto foi um dos pioneiros do estudo das abelhas sem ferrão no Brasil. Ele era advogado e ele ganhou uma colônia de jataí do sogro dele. E aí, como vocês podem imaginar, ele se apaixonou e nunca mais largou disso. Ele estudou ciências naturais, virou professor da USP e ele foi um grande ambientalista no nosso país. E muito da meliponicultura que a gente tem hoje é fruto da iniciativa dele. Ele tem um livro muito bom, inclusive para quem está iniciando, vale muito a pena ler. O Dr. Paulo foi o fundador do nosso laboratório e eu cheguei depois, ele já estava aposentado, bem velhinho, mas pelo livro dele eu sinto que eu conheço ele muito bem. É um livro muito gostoso de ler, você vê o carinho que ele tem pelas abelhas e ele é muito didático, ele explica tudo muito bem. Vale a pena ler esse livro. Missionária Irene Bezerra. Qual a abelha ideal para polinizar um plantio de goiaba? Ah, olha, voltando aqui, o livro do Dr. Paulo se chama Vida e Criação de Abelhas Indígenas Sem Ferrão. Tinha esquecido o nome, mas é esse aqui. Tem ele na internet, procura o PDF, porque ele impresso, agora só em sebo, é muito difícil achar. É um livro de 98. A polinização da goiaba, eu não sei te dizer exatamente, mas várias abelhas sociais visitam a goiaba porque ela é uma espécie que fornece muito pólen. Então você vê tanto as abelhas sem ferrão pequenas, Apis mellifera. Eu só não sei se elas são boas polinizadoras. Mas com certeza uma mamangava deve dar certo aí. Então, abelhas nativas em geral devem fazer esse serviço. Tem gente aqui, canal Meliponário Tamoios, faz alimentação com alimentador rosso. Eu preciso experimentar ainda não experimentei. Roberto Patti, o mel diluído não corre o risco de fermentar e criar álcool? Corre, por isso que não pode diluir muito e por isso que não pode colocar muito dentro da colônia, porque se as abelhas demoram muito para consumir aquele alimento, ele vai acabar fermentando. Isso não é bom, acaba ficando um cheiro ruim lá, pode fazer mal para as abelhas. Por isso que, além de testar concentração, é bom testar quantidade também. Coloca, vê se demora muito, fica dias ali, você colocou muito, tem que ir diminuindo essa quantidade. Se de um dia para o outro elas consomem, tá beleza. Pessoal de Valença, Bahia, fazendo agrofloresta, iniciando em apicultura e meliponicultura. Ótimo, ótima iniciativa. Desejo muita sorte para vocês. Guilherme concordando que a alimentação interna é melhor. Aí varia do gosto, né? Eu acho melhor também. Gabriel Scarabel.
Na interna, quanto tempo é recomendado que tire de água e açúcar? Depende da concentração. Então, voltando àquela questão da fermentação. Não pode ficar muito tempo, senão fermenta. Dá uma olhada em 3, 4 dias. Se ainda tiver. Acho que se tiver muito alimento lá, tira, porque vai começar a fermentar. Então, o ideal é que elas consumam isso em 1, 2 dias no máximo. E essa é uma vantagem daquele alimentador de tubinho. Eu acho que ele dura um pouquinho mais. É um pouquinho chato porque ele gruda no cerume, ali fica todo grudento, mas eu gosto de fazer isso também, especialmente para as espécies pequenas. Douglas, quando tem boa quantidade de mel na caixa em épocas de baixa florada, é necessário alimentar? Não, não é extremamente necessário, porque o que acontece é que as abelhas estocaram bastante, então elas vão conseguir se virar bem. Mas tem que ficar de olho, porque às vezes tem bastante pote ali e de um dia para o outro, de uma semana para outra, elas consomem um monte. Porque se falta recurso no ambiente, elas vão consumir o que está estocado. Por isso que é bom fazer inspeção toda semana, ver se está tudo bem. Porque eu já vi isso, assim, parecer que está cheio de alimento, um tempinho depois elas já consumiram tudo. Aí você entra com um reforço alimentar. Batista Aragão, o tipo de manejo das abelhas sem ferrão é igual para toda a região? Não, por isso que é muito bom testar tudo. Outra recomendação é testar para sua espécie, ver como varia de região para região. Talvez a mandaçaia daqui seja diferente da mandaçaia do Pereira, por isso que é bom testar. Tem algumas recomendações que são gerais, e a partir delas a gente vai adaptando para a nossa situação local. Alexandre Costa, boa noite. Qual alimentação proteica você sugere para as abelhas sem ferrão? Eu gosto de fornecer pólen, tanto de apis quanto de outras abelhas sem ferrão, principalmente a mandaguari. Mas é isso, eu nunca testei as alimentações artificiais. Eu acho que é uma boa opção caso você não tenha nenhuma das outras. A Irene tá perguntando de novo sobre a questão da polinização da goiaba. A gente ainda não sabe. Ela pergunta: com 500 pés de goiaba, qual a quantidade de abelhas ideal numa colônia? Provavelmente mais de uma colônia. Então, se você vai colocar, por exemplo, mandaçaia lá para polinizar, o que você precisa pensar? O raio de voo dessa abelha é de mais ou menos 300, 500 metros, ela vai estar num lugar, então ela vai polinizar nesse raio. Mais para frente, ela não chega, ela não consegue voar tão longe. Então, você vai precisar de vários ninhos polinizando. Não sei se eu entendi bem essa pergunta. Mas se você está nessa situação de agrofloresta na Bahia, se tem Mata Atlântica em volta, provavelmente tem polinizadores nativos na floresta que vão para o seu plantio. A goiaba tem uma floração massiva, ela dá muita flor e vem muita abelha. O que você pode fazer é colocar mais abelhas para garantir essa polinização. Vou ler mais uma e aí a gente continua, tá bom? Marcel Crispim, quando se faz alimentação coletiva, só as campeiras saem para se alimentar ou as operárias também se alimentam? As campeiras, elas saem para se alimentar e para coletar alimento para o ninho. Elas levam de volta, elas vão encher
papo delas de xarope e levar para o ninho. Então, elas vão alimentar as outras abelhas também, vão levar lá e elas, quando elas chegam no ninho, elas passam esse alimento para as outras. Então, todas as operárias do ninho acabam tendo acesso a esse alimento. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Então, a gente falou do alimento em várias etapas do desenvolvimento das abelhas, dos tipos de reforço alimentar, e agora a gente vai entrar na parte do crescimento do enxame. Tem esse alimento lá, o que acontece? Tem alguns trabalhos muito interessantes mostrando que as abelhas regulam muito finamente essa relação de quanto tem alimento no ambiente e quanto elas trabalham. Aqui é um trabalho da doutora Camila Maia Silva, feito lá no Nordeste com a Jandaíra também, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E eles viram que a atividade das abelhas depende das condições climáticas, mas depende também de quanto alimento tem no ambiente. Então, quando começava a diminuir a floração, as abelhas param de trabalhar e param de construir os discos de cria, as células de cria, porque não adianta elas construírem mais, produzirem mais indivíduos e depois faltar alimento para esses indivíduos sobreviverem. Então tem um controle muito fino. Imagina que elas conseguem perceber tudo isso, calcular ali e seguir com o seu comportamento, para que o ninho consiga sobreviver toda a estação seca. Tem um controle, então, muito detalhado, e o que ela viu também é que depois que volta a ter floração, as abelhas voltam à atividade e voltam a construir as células de cria, e que nesse momento elas vão para as fontes que são mais vantajosas para elas. Então, espécies que têm floração em massa, que vão fornecer muito recurso, são nessas espécies que elas vão. Então, elas têm... Eu acho impressionante esse tipo de controle. E aí, o ninho crescendo, as abelhas podem então se reproduzir. Então, aqui a gente tem um exemplo da jataí enxameando. A gente sabe que para esse processo acontecer, vai precisar ter bastante alimento no ninho. Por quê? Quando o ninho filho é formado, existe uma conexão entre o ninho mãe e o ninho filho por algum tempo. Pode durar alguns meses, até uns 3 meses, em que o ninho mãe fornece alimento para esse ninho filho. Até as abelhas do ninho filho terem essa independência e buscarem alimento por conta própria. Então, um ninho pequeno não vai conseguir enxamear. Um ninho com pouco recurso alimentar não vai conseguir enxamear. Então, tem essa dependência aí, essa relação alimento e reprodução. Além disso, talvez dê uma travada aqui, porque a internet está dando umas falhadas. Então, se não trocar, daqui a pouco o slide troca, tá bom? Além disso, além da enxameagem, o alimento afeta também o que a gente pode fazer em relação às divisões. Você não vai dividir um ninho que está fraquinho. Você pode acabar prejudicando esse ninho. Então, muito se falou na live do Pereira quando dividir, tudo mais. Então, é bom evitar os meses muito frios ou que tem pouco recurso na sua região. Geralmente, faça isso nos meses mais quentes, em que as abelhas vão conseguir aguentar melhor esse processo de divisão. Para entender um pouco mais dos efeitos da divisão na produção de mel, a gente também avaliou os dados do senhor Paulo Menezes, lá de Mossoró, e viu o que acontecia quando ele dividia a colônia. E o que aconteceu foi que a produção de mel foi reduzida em quase 20% nesse ano em que as colônias eram divididas. De novo, pode ser uma desvantagem, você produziu menos mel, mas é 20% menos mel. Então, pensa que se a colônia produzia 1 litro, ela vai produzir 800 ml.
Desculpa, a gente vai continuar só com o vídeo agora. Acho que a minha apresentação saiu. Bom, vamos lá. Voltando, uma colônia, então, que produzia 1 litro, vai produzir 800 ml, não é pouca coisa, né? E, além disso, no final do ano, você tem 2 colônias produzindo. Então, talvez você tenha um ganho muito maior. Você tem colônias produzindo mel e um número maior de colônias. Então, tudo isso tem que ser balanceado pelo meliponicultor, pela meliponicultora, para saber o que é mais vantajoso. Se você quer aumentar o seu plantel, divide, mas pensa que você vai ter uma redução na produção de mel. Se você quer aumentar a produção de mel, não divide, porque isso vai diminuir a produção de mel no final do ano. Além disso, a reprodução pode ser afetada pelo alimento porque você precisa produzir indivíduos reprodutivos, que são a rainha, as princesas, né? E os machos. No caso das Scaptotrigonas, trigonas, jataí, iraí, são essas espécies que produzem realeiras ou células reais, que são aquelas células maiores. Geralmente, o volume de uma célula real dá mais ou menos 3 vezes uma célula de operária. Então, vai bastante alimento ali, mas elas não produzem muitas realeiras, né? Às vezes é 1, 2 por disco, e olhe lá. Por outro lado, para as melíponas, as princesas são produzidas em células normais e são produzidas muitas princesas a cada disco. Então, em um disco, você pode contar até 20% de princesas sendo produzidas ali. Varia também por espécie, época do ano, mas a produção de princesas é muito grande. E toda vez que você produz esse indivíduo reprodutivo nessa célula, você vai consumir um alimento que podia ser direcionado para produzir uma operária. Então, as abelhas na colônia fazem todo esse cálculo para saber quando que dá para produzir indivíduos reprodutivos ou não. Aqui, no caso dos machos, fica um pouco mais claro. Muita gente já deve ter visto no meliponário uma agregação de machos em cima das colônias. Então, às vezes, tem a telha lá, tem um monte de abelha ali pousada. Nas iscas também acontece bastante. São os zangões, são os machos. E isso é bem interessante, porque as abelhas sem ferrão, as rainhas das abelhas sem ferrão, acasalam com apenas um macho. Vários estudos já mostraram isso, estudos feitos com genética. Você consegue ver que ela acasalou com um macho só, mas tinha vários ali disponíveis competindo para acasalar com essa rainha. Então, você precisa de seu ninho precisa de muitos machos para você ter um sucesso ali. Se você é um ninho de abelha sem ferrão, você vai ter que produzir muitos machos para algum deles ter sucesso a acasalar com uma rainha. Então, você tem que produzir muitos machos, porém, se você produz muitos machos, você deixa de produzir operárias. E os machos não trabalham na colônia. Quem faz todo o trabalho são as operárias. Então, se você é um ninho fraco, não dá para produzir muito macho, porque você vai acabar morrendo. As operárias que fazem todas as tarefas não vão estar lá. Então, tem todo esse balanço também. Queria lembrar vocês das nossas doações. Então, o QR Code continua aqui, por favor, quem puder doar para as entidades que a gente escolheu. Todo dia vai ter uma entidade nova para receber essas doações que o palestrante está escolhendo, e todo o dinheiro vai ser revertido para essas entidades. Então, tem toda essa questão, alimentação e reprodução também em relação à produção das princesas e dos zangões. E é bem difícil de relacionar isso diretamente, porque o alimento depende da época do ano, depende das condições climáticas,
Depende da força do ninho em conseguir coletar aquele alimento. Então, tem vários fatores ali associados. E eu vou falar um pouquinho do estudo que eu fiz com a mandaguari. A gente queria saber especificamente o efeito da alimentação na produção, tanto de princesas quanto de zangões. Então, eu fiz uma série de experimentos, alguns deram errado, mas no fim deu tudo certo. E o que a gente viu foi que a produção das princesas não é afetada pela quantidade de alimento. Não importava se tinha muito, e aqui eu estou falando especificamente do pólen, tá? Podia ter muito pólen ou pouco pólen, a produção de rainhas continuava constante. Isso é muito importante para as abelhas, porque se acontecer alguma coisa com a rainha, aquele ninho já era. Então, elas sempre têm uma rainha, algumas rainhas sendo produzidas ali, para substituir a rainha-mãe, caso alguma coisa aconteça. Isso foi visto para algumas outras espécies também. No caso dos zangões, eu encontrei sim um efeito da quantidade de pólen. Então, eu tenho vocês não estão conseguindo ver, mas tem um gráfico que mostra quanto maior a quantidade de pólen, mais machos eram produzidos, ou seja, mais recurso tinha ali e a colônia conseguia crescer e produzir mais zangões. Então, não tem problema você produzir os zangões, porque vai ter recurso ali para você produzir mais operários e o ninho continuar sobrevivendo. E isso implica o manejo também. Então, se você quer dividir a sua colônia, você tem que, então, pensar se ela tem recursos suficientes para aguentar esse manejo, mas você tem que pensar também se tem princesas e zangões para o ninho filho ir para frente. Precisa ter uma princesa para aquele ninho continuar produzindo ovos e discos de cria e novas operárias, e precisa de zangões para um deles acasalar com essa princesa. Então, por isso que muitas vezes as pessoas às vezes têm problemas dividindo os ninhos porque não tem zangões na região. Então, você está criando uma espécie que não ocorre ali, você só tem as colônias do seu meliponário. Se nenhuma delas produz zangão, quem vai acasalar com a rainha? Não tem, né? Não tem jeito. Muitas vezes ela vai ficar ali, vai ficar um tempo, vai ser selecionada pelas operárias, mas não tem com quem acasalar. E aí a divisão vai definhar, não tem o que fazer. Ou pode ser uma época pouco favorável, uma época com poucos recursos, não vai ter zangões e não vai ter com quem essa princesa acasalar. Por isso tem que ser muito bem planejado também. Por isso que é bom você ter mais de um ninho no seu meliponário, por isso é bom você criar as espécies que ocorrem na região. A gente sabe que nessas agregações de machos, vem machos de diversas colônias. E eles vão até essa região, a gente não sabe muito bem o que atrai. E são machos de vários lugares, várias colônias diferentes que se agregam ali. Por isso é importante ter colônias no entorno. Então, aqui eu tentei mostrar um pouco a biologia das abelhas e como o alimento influencia várias etapas. A etapa do desenvolvimento das operárias, a coleta de alimento no ambiente, que depende da disponibilidade das flores, o manejo com reforço alimentar energético e proteico, e, por fim, na reprodução. Veja que tem muitas coisas para a gente considerar aí. Por fim, eu queria fazer uma pequena propaganda do nosso projeto atual de Ciência Cidadã e Abelhas, que é um projeto que a gente pretende fazer em parceria com a sociedade, por isso eu estou muito feliz de poder divulgar ele para vocês. Quem estava no seminário de meliponicultura do ano passado, a gente apresentou, eu e o Celso, meu parceirão nesse projeto, Celso Barbieri, a gente apresentou uma prévia lá do que vai ser esse projeto. A gente está desenvolvendo um aplicativo para celular, em que você pode registrar suas abelhas, identificar, receber ajuda para identificar, e com isso a gente vai ter muita informação sobre as abelhas do Brasil. É isso que a gente pretende trabalhar. Então, quem tiver interesse,
Segue as nossas redes do Facebook e do Instagram, beekeep.life, é o nome do nosso aplicativo, Beekeep, Beekeep.life, Life. E em breve ele vai ser divulgado, então segue lá para você saber quando ele for lançado e baixar no seu celular. E por fim eu queria agradecer então a oportunidade de falar com vocês. Infelizmente eu acho que não está funcionando a minha apresentação, não está. Então eu vou passar o meu e-mail, quem quiser entrar em contato, eu vou responder mais perguntas, mas se alguém quiser entrar em contato, meu e-mail é sheina.poffler, do jeito que está escrito, talvez em algum lugar aí, @usp.br. E o Instagram é o meu nome, se quiser me seguir lá também, me mandar alguma mensagem com alguma dúvida, eu espero que eu possa ajudar. E agradecimentos à USP, que é a instituição onde eu faço a minha pesquisa, ao Beekeep, é toda a equipe, e ao meliponicultura.org, que é um projeto que eu também tô junto, e quem não conhece, pode ver o site também, que é muito legal. Obrigada, pessoal. Vou dar uma olhada nas perguntas. Tem algumas perguntas do Facebook aqui. André Scapinelli. Você indica alimentação interna ou externa em tempos de baixa oferta de flores? Como eu falei, eu prefiro a interna, porque é algo que eu já faço inspeção, faço tudo ali, e acho mais fácil de controlar. Eu nunca tive. Não gosto muito de alimentação externa. Mas eu sei que dá certo, então não é porque eu prefiro que vocês têm que seguir, faz o jeito que é melhor para vocês, de acordo com a caixa que vocês usam. Tem muito da experiência do meliponicultor aí, né? Então, não fiquem presos a regras muito estritas, assim. É assim que às vezes a gente descobre coisas muito interessantes até. Fábio Tesh. Fiquei na dúvida quanto o xarope de mel de ápis, como fazê-lo em porcentagem. Eu acho que eu expliquei meio confuso, desculpa. O que eu já usei foi metade, e deu certo. Mas eu sei que tem gente que usa mais concentrado, então mais partes de mel por partes de água. É bom dissolver bem, porque ele é bem viscoso, né, o mel, e oferecer para as abelhas. Novamente, teste para ver o que elas preferem. Outra coisa também que você pode testar é a florada, né? Tem mel de ápis de vários tipos. Tem que ver a aceitação das abelhas. Josiane da Silva, sobre alimentação energética fora o mel da ápis, existe outra alternativa que não seja açúcar, alguma erva ou algo mais natural? Eu não conheço. Mas eu estava dando uma olhada, o açúcar cristal ele é um pouco menos tratado que o açúcar refinado fininho que a gente usa em casa, né? Então ele tem um pouco mais de minerais também, um pouco menos refinado, mas também é processado, né? Mas outra coisa mais natural eu não conheço. Reginaldo Silva, boa noite. O limão você acha importante adicionar no xarope? Eu acho sem necessidade. Eu não costumo usar. Mas isso é uma coisa da minha prática também. Eu faço, ponho na geladeira e não faço muita quantidade. Geralmente eu faço sempre que eu vou usar. Então eu não acho essencial usar limão. Mas é novamente a minha experiência. Ele de novo, Reginaldo, sobre a cria pútrida. Houve contaminação do pólen. Sabe com o que contaminou o pólen? Isso pode acontecer em outras regiões. O que contaminou o pólen foi uma bactéria, que é a bactéria que causa essa doença. Então, quando as abelhas comeram o pólen contaminado, elas ficaram doentes por causa da bactéria. Isso pode acontecer em outras regiões, sim. E o que a gente tem que evitar agora é que essa doença se dissemine, né? Uma bactéria que pode se espalhar. Então, as abelhas contaminadas
carregam isso podem passar para outros lugares, quando visitam a flor, por isso tem que tomar esse cuidado. Por isso é bom saber e ficar de olho. E caso alguém observe esses sintomas, é importante entrar em contato com Secretaria de Agricultura, Defesa Agropecuária. No caso, a pesquisadora que fez esse trabalho é a doutora Érica, do Instituto Biológico aqui de São Paulo. Então, é bom ficar de olho, caso aparecer, notificar. É uma doença que a notificação é obrigatória, então a gente tem esse dever de ficar de olho e, caso aparecer, notificar as autoridades. Entende? Aurélio. Quando o enxame de jataí cai de uma árvore, na captura do enxame, os ovos recebem um grande impacto. O que devo fazer depois que os ovos deitarem? Não tem jeito, infelizmente, nesses casos mais drásticos que a cria nova, a cria verde tomba, acaba perdendo aqueles discos, porque as larvas não vão conseguir se desenvolver. Mas o que eu faria? Tenta manter, porque eu já vi casos que tombou e aguentou um tempinho, então dá uma chance, mantém o ninho resgatado com esses discos e vê se vai para frente. Se não for para frente, não tem problema, porque as operárias, elas reaproveitam aquele alimento que está ali e o cerume, a cera, elas vão destruir tudo aquilo ali e reaproveitar no ninho, elas vão usar para reconstruir. Então, não tem problema, elas vão perder um pouco do trabalho delas, gastar energia, mas tem chance de unir para frente, né? Apesar daquelas abelhas talvez morrer, aqueles ovos morrerem, o resto do ninho continua. André Luiz, é verdade que o mel de ápice com água fermenta rápido? Então, novamente, depende da concentração, pode fermentar sim. O mel sem diluir não fermenta porque ele tem uma quantidade de água muito. O mel de ápice, né? Estou falando. Ele tem pouca água, então ele não fermenta. Ele tem pouca água e muito açúcar, por isso que ele não estraga. A partir do momento que a gente adiciona a água, a gente permite que as bactérias se desenvolvam ali e que ele fermente também. Fábio, posso servir farelo de soja seco em pote interno ou tenho que fazer uma pasta com mel? Tem que fazer a pasta e fermentar. Esse é o passo essencial, porque só a soja, o extrato de soja, não é agradável para as abelhas. Por isso que tem todo esse processo de fermentação. E tem vários métodos para se fazer isso. Por isso é bom dar uma olhada nos estudos, naquele manual da Embrapa, para ver as receitas. Porque só o farelo de soja, eu acredito que as abelhas não vão nem consumir. Um dos grandes desafios desses trabalhos de alimentação artificial é você deixar ele palatável, deixar ele gostoso para a abelha. Ela tem que querer comer aquele alimento, né? E a fermentação ajuda nisso. Então, os trabalhos mostram que fermentando elas consomem mais. Agora eu vou passar para as outras perguntas que estão aqui no YouTube. Pessoal, avisa aí quando tiver, se a gente estiver acabando o tempo, tá? Uma pergunta. Marcel Laurindo. Qual a mistura certa se for usar o mel e xarope? Eu não entendi muito bem se é mel com xarope, xarope de mel e xarope de açúcar. Mas, novamente, eu acho que, em geral, metade funciona e fazer os testes de preferência. Qual concentração a sua abelha prefere. André Samarco, estou começando chácara pequena interior de São Paulo. Quais plantas não devem faltar na minha pastagem? Uma coisa que você precisa prestar bastante atenção é plantar as espécies que vão florescer em épocas diferentes do ano, para as abelhas de lá terem alimento o ano todo. Então,
Outra coisa importante, eu estava vendo o trabalho da Camila Maia, ela viu que as abelhas coletavam em todos os tipos de plantas, então árvores, arbustos, plantas herbáceas. É bom pensar nessas estratificações também, fornecer tipos diferentes de plantas. Plantas que não podem faltar, a gente vê muito Ora Pronobis dando certo, manjericão é sempre uma boa opção, Cosmos, aquela margaridinha laranja, sempre funciona bem também. Árvores boas dessa família da goiaba, uvaia, pitanga é muito bom também. E novamente ver a época de floração, para que em todas as épocas do ano tenha espécies com flores disponíveis. Anderson Recanto Abelha Nativa, um abraço. Igor Zabel, urgente. Sofremos um ataque de abelhas limão ontem. Elas já estavam fracas e ontem, depois do ataque, trocamos de caixa. Colocamos bombom de pólen, alimentação com mel e água diluída. Só essa alimentação pode salvar? Recomenda algo mais? Aqui não dá para saber, mas se você conseguiu recuperar as abelhas, a rainha e algumas operárias, acredito que o ninho consegue sobreviver. O problema é se você, nesse processo, perdeu a rainha e perdeu muitos discos de cria. Mas sempre vale a pena tentar. Mantenha elas fechadas por um tempinho, alimentando, retira o lixo de vez em quando e tenta observar se a rainha está lá. Osvaldo, alimentação externa, elas levam mais alimento do que precisa, é perigoso de afogarem no xarope. Ah, aqui ele está falando isso. Realmente é perigoso. Por isso precisa colocar flutuadores ali para elas não caírem. Se elas levam mais do que elas precisam, aí eu já não sei, porque elas têm também um tamanho limitado da colônia, né? Elas não podem levar muito mais. Se elas não têm espaço, elas não têm capacidade de processar aquele alimento. Eu acho que elas costumam coletar de acordo com o que elas precisam. Meliponário Santuário ASF. Tem o mandaguaris, meu meliponário que é urbano, mas com boa vegetação próxima. Elas costumam saquear as outras colônias, as mandaguaris. Pode acontecer. Dividindo, elas ficam mais tranquilas e mantendo não tão fortes. Evita isso. Então, dividir mantém elas mais tranquilas, pode ser uma opção. Não pode dividir demais também, mas a mandaguaria é boa para dividir, né? Ela aguenta bem. Sobre saques, eu já vi acontecer tanto de tubuna entrar em mandaguari e acho que era mandaguari também entrando em Irapuá. Pode acontecer. Quando tem um ninho mais fraco, esses ninhos que estão super fortes acabam saqueando. Vou responder mais algumas aqui e daqui a pouco a gente termina. Meliponário Domingos Martins, ASF. Na live do Maurinho, ele comentou que coloca pólen sabor no alimento líquido. Você acha que é válido este processo? Charles, eu acho que pode fornecer outros nutrientes ali diluídos no xarope para as abelhas, colocando pólen. Eu não, eu não conheço nenhum estudo que avaliou isso, se realmente causa uma melhora no desempenho dos ninhos. É uma coisa que dá para se testar. Mas, como é uma dica do Maurinho, eu acho que ela é uma dica valiosa. Acho que vale a pena testar. A meliponicultura
Berrelis está sugerindo para a polinização da goiaba Monduri, a urussu amarela. Luísa Borges pergunta quais as melhores plantas melíferas. Eu já falei algumas aqui que eu conheço. E é uma dica que eu acho importante diversificar bastante. Então, árvores, arbustos, plantas herbáceas. Eu não tenho uma lista completa aqui, essa eu vou ficar devendo. Eu posso ver isso para vocês depois. A doutora Marilda Cortopassi Laurino tem um livro muito legal com várias espécies de plantas e a época que elas florescem. Eu posso dar uma olhada nisso e depois passar algumas dicas para vocês. Pessoal do IF Catarinense, obrigada por assistirem. 3 turmas do curso de qualificação profissional em meliponicultura. Que bacana. É muito importante esse tipo de curso. E há pouco tempo atrás não existia nada disso. Muito legal. Os dados do livro no chat, eu vou falar de novo. Vida e Criação de Abelhas Indígenas Sem Ferrão, Paulo Nogueira Neto. É o nome do professor. Alfredo pergunta, alimentação proteica estimula a rainha na postura? Estimula não só a rainha, mas todas as operárias do ninho. Elas começam a construir mais células e com isso a rainha vai botar mais ovos. E é uma coisa interessante que, na verdade, quem controla ali são as operárias, né? Elas que constroem mais células e a rainha vai ter que botar ovo ali. E a alimentação proteica costuma auxiliar assim, tanto que quando o ninho está fraco, você fornece alimentação, ajuda no crescimento do ninho. Meliponares C3, um abraço. Aqui a gente tem umas dicas também, de novo. Obrigada, pessoal, pela ajuda, para a polinização da goiaba. Eu não sou especialista em polinização, é outro campo muito complicado. E eu tenho muitos amigos que estudam isso e sabem disso muito melhor que eu. Então, aqui, Thinking Bee está sugerindo Partamona cupira, uma boca de sapo, e Melipona subnítida. Desculpa. Amanda perguntando quanto tempo demora para o xarope de mel fermentar. Depende da diluição. Se tiver muito diluído, ele fermenta rápido. 2, 3 dias fermenta. Obrigada, Arlete, pelo comentário. A Stefânia tá sugerindo aqui mais uma dica para polinização. É uma publicação, o nome é A Biodiversidade que Gera Frutos no Semiárido, caso da goiabeira. Então, o pessoal da agrofloresta, aqui tem uma dica boa. William, manda um abraço para os meliponicultores do Ceará. Um abraço para você também. Todos os meus amigos abelhudos. Tô lendo as perguntas aqui do YouTube agora, para quem está perguntando. A Pekov. Você acha que o uso do suplemento aminoácido e vitamínico em alimentação artificial das abelhas, o que você acha disso? Melhor misturar no xarope ou no pólen? Eu já vi testes com aminomix, mas não houve muita diferença, era no xarope que ele era adicionado e dado para as abelhas. Aqui eu vou dar a minha opinião, novamente. Eu acredito que reforço alimentar é um reforço. Eu dou ele de forma simples para as abelhas aguentarem uma época ruim e depois elas consumirem os alimentos disponíveis no ambiente, que são os alimentos naturais que elas vão escolher e tudo mais.
O Jorge está sugerindo falar que a água para o xarope deve evitar ser água clorada. Então, água que você ou pega no filtro, ou você faz algum tratamento para tirar o cloro, e aí você faz o xarope para as abelhas. Boa, Jorge. Um abraço. Gente, eu vou escrever. Daqui a pouco eu vou escrever o nome do livro, tem bastante gente perguntando. Mas procurem todas as publicações do Dr. Paulo Nogueira Neto. Meliponari C3 perguntando se é mito ou verdade que a frequência da alimentação das abelhas as torna preguiçosas. Não tem nenhum estudo científico que testou isso. Se você dá muito xarope, as abelhas vão ficar mal acostumadas e não ir buscar mais alimento no meio externo. Eu acredito que não, as abelhas vão buscar. O alimento que você dá nunca vai ter todas as características que o alimento tão diverso que elas vão coletar no ambiente. Então, eu acho que elas sabem as necessidades delas e vão coletar o alimento com todos os nutrientes. Provavelmente ela vai encontrar isso fora da colônia, e não só no alimento artificial que a gente dá. Pessoal do Tocantins, um abraço. Aqui o André colocou o nome do livro. O livro do Dr. Paulo está aqui no chat. O Rodolfo está pedindo um comparativo entre mel de abelhas que colhem naturalmente os recursos, o mel verdadeiro, versus o pseudomel das abelhas alimentadas artificialmente. Então, essa é uma questão importante. Às vezes, quando a gente fornece xarope, elas processam esse xarope e põem nos potes de alimento. E vai parecer que aquilo elas estão produzindo mel e não é um mel verdadeiro, né? É um cuidado que a gente tem que ter, principalmente se você cria as abelhas com fins de produção de mel para comércio, né? Esse é um alimento que é um recurso que você não pode vender como mel verdadeiro. E geralmente dá para perceber as diferenças. Quem já fez um pouco esse tipo de manejo sabe que é mais aguado, não tem as mesmas características, não vai ter o gosto do mel da espécie, então é bem diferente. Por isso também não pode dar muito alimento, elas vão acabar enchendo os potes ali de xarope e não vão produzir mel. Carla está perguntando de novo da questão das abelhas ficarem preguiçosas, se vicia. Não temos evidências ainda, acredito que não. Célia perguntou isso também. Olímpio Menezes pergunta: levedura de cerveja como alimentação proteica é recomendado? Então, os primeiros trabalhos usando esses alimentos artificiais que eu vi foram com levedura de cerveja. Hoje em dia, o pessoal está usando mais extrato de soja mesmo, pelo que eu vi. Muitas perguntas sobre o alimento artificial viciando. Eu acho que, pensando na ciência cidadã, a gente pode fazer um estudo sobre isso, para testar realmente essa influência do alimento artificial. Eu chuto que não. Meliponário oasis. O que acha do pólen armazenado em potes lacrados? Estudos mostram que esse alimento não teria mais funções para o enxame. Saberia dar uma opinião sobre o tema? O pólen natural das abelhas, eu acho que você está falando, né? Olá, Isso é somos bem a interessante, Apiagre, assim, às vezes startup as que abelhas busca unir armazenam lá criadores e de ficam um abelhas. tempão fechado e muito depois que elas vão consumir. Fica ali fermentado, elas podem usar, mas elas não usam. E isso parece ser o fluxo natural das abelhas e do alimento estocado. Mais uma vez, voltando para o trabalho da Camila Maia, ela viu que, analisando os tipos de pólen no microscópio, eles têm formatos diferentes, ela conseguiu ver que o pólen coletado na época chuvosa, com bastante recurso, ele era encontrado o ano todo dentro das colônias. Então, ele meio que ficava guardado e elas iam consumindo ao longo do ano. Foi isso que eu entendi. Então,
todo esse fluxo que as abelhas aparentemente controlam. Aqui, Stefania Hoffman, aqui em Santa Catarina aconteceu alguns casos de contaminação de colônias de mandaçaia que foram alimentadas com mel de apis. Eu não sei que contaminação pode ser essa, se é por agrotóxico, se é por alguma doença, o que fazer para evitar isso. Por isso é muito importante conhecer a procedência do alimento que a gente usa para as abelhas. É bom conversar com outros meliponicultores, conhecer os fornecedores para saber se aquele alimento é confiável. Até porque a gente não consegue testar antes de usar para saber se ele é tóxico ou não, né? Então é bom saber a procedência. Alessandro, boa noite. Boa noite. Moro em Salvador, tenho 4 colmeias de uruçu nordestina. Qual a intensidade de alimento tipo xarope que posso fornecer para ela? Quantas vezes por semana? Depende da força do ninho. Eu gosto de fornecer alimento uma vez por semana. Eu acho que funciona bem. Novamente tem que ver, às vezes pode ser demais, às vezes pode ser de menos. Tem que ver o quanto as colônias estão necessitando desse reforço. Eu costumo fazer uma vez por semana. Tem gente que faz mais. Celso está sugerindo que a questão da goiaba é uma parceria aí, uma pergunta para a Apiagri, fica a dica. Amando, posso fornecer mel de apis? Peraí. Para as melíponas? Pode. Novamente sugiro diluir um pouco e fazer alguns testes para saber o que elas preferem. Meliponário da praia, como ofereço o pólen de mandaguari para as outras abelhas? É uma boa pergunta que eu não expliquei direito. Então, quando você quer reforçar com pólen de mandaguari ou de outra abelha, assim, então você retira esse alimento da colônia, ela tem que estar forte, você não pode tirar o alimento dela se ela está fraca. E você retira os potes. É bom usar uma faquinha para tirar da colônia. E retira da caixa. Toma cuidado com a exposição do pólen, porque isso atrai forídeo. Pólen de mandaguari atrai bastante forídeo. E não deixar os potes abertos na colônia de mandaguari, porque ela pode acabar sendo infestada pelos forídeos. Então, toma esse cuidado. Depois que você tirou esses potes, você pode fornecer eles fechados mesmo para as outras abelhas que você quer fortalecer, ou você pode abrir os potes, tirar o conteúdo ali e oferecer nas tampinhas, uma tampinha de PET, algum outro recipiente do tamanho que você achar adequado, põe o pólen lá e oferece. Às vezes elas vão receber aquilo, consumir na hora, elas podem tampar também com uma capinha de cerume, vai depender de quanto elas estão precisando daquele alimento. Pessoal, estamos chegando aqui no nosso limite de tempo, foram bastante perguntas. O que ficou, se vocês quiserem me escrever, eu posso tentar responder depois. Eu queria agradecer novamente a oportunidade, a atenção de vocês, muito obrigada. Amanhã tem live do Jorge e Diogo, não percam, são 12 lives no total, tá muito legal, eu tô assistindo todas daqui de casa, e é isso. Muito obrigada.